Atualmente, há pessoas em cada canto do planeta. Somos 7 bilhões. Como conseguimos dominar o planeta a esse ponto? Esse é um dos maiores mistérios da ciência. Uma incrível nova evidência sugere que isso começou com um pequeno grupo de pessoas que partiu da África em uma incrível jornada. Usando ossos, pedras e genes, vamos desvendar os rastros de seus descendentes deixados por todo o planeta e descobrir como essas viagens transformaram nossa espécie nas pessoas que somos hoje. Desta vez, vamos explorar um dos mistérios mais intrigantes de nossa jornada humana. Nós sobrevivemos a um supervulcão, enfrentamos humanos ancestrais hostis e arriscamos tudo numa travessia oceânica? Como conseguimos chegar à Austrália? Jornada humana. Austrália. Distribuição Didac. Como os humanos chegaram à Austrália é uma história mergulhada em mistérios. A única coisa que podemos dizer com certeza é que a jornada teve um final. E é lá que nossa investigação vai começar. Parque Nacional de Mungo, no sul da Austrália. O calor ultrapassa os 40 graus. Ele recebe apenas 30 centímetros de chuva por ano e seus principais habitantes são milhões e milhões de moscas. Pode parecer um lugar estranho para começar uma busca por vida humana, mas esta imensidão árida guarda indícios cruciais sobre nossos ancestrais australianos. O indício mais pungente de todos foi descoberto aqui, em 2004, pelo povo aborígene local e cientistas. O que eles acharam é tão precioso que sua localização é mantida em segredo. Um dos guardiões do achado é o líder tribal aborígene Warren Clark. Havia um portão fechado há 3 anos aqui. Nós juramos manter segredo e não contar a ninguém sobre o local secreto. Ficamos muito empolgados com isso e foi difícil manter o segredo. A descoberta era tão delicada que praticamente assim que foi revelada, o local foi aterrado de novo para protegê-lo. Mas hoje nossas câmeras tiveram permissão para filmar um acontecimento inédito. Pela primeira vez desde que o local foi aterrado, o povo aborígene local e os cientistas estão se reunindo novamente para examinar o que eles acharam. Eles estão revelando cuidadosamente as pegadas de um pé humano. Assim que nós vimos e reconhecemos o que era, havia apenas algumas pegadas expostas, mas já descobrimos cerca de 480. Quando essas pegadas foram descobertas, provocaram uma polêmica, porque alguns achavam que elas haviam sido feitas recentemente. Quando eles acharam as pegadas, alguns arqueólogos ficaram desconfiados porque achavam que poderiam ter sido feitas recentemente, há poucos anos. Algumas pegadas pareciam bem recentes. Mas os aborígenes estavam convencidos de que o que eles haviam descoberto não eram pegadas novas, e sim marcas deixadas por seus antepassados no que eles chamam de Tempo dos Sonhos. Tanya Charles estava aqui quando as pegadas foram achadas. Outras pessoas que estavam conosco diziam que eram dos agricultores que viveram aqui e nós pensávamos, não, são nossas. Vocês usam sapatos, nós não. Não usávamos naquela época. E só precisávamos que os cientistas viessem e provassem isso para o mundo. Amostras foram retiradas do entorno das pegadas e datadas usando uma técnica chamada luminescência opticamente estimulada, que mede há quanto tempo o solo foi aterrado. O resultado impressionou a comunidade científica.
As pegadas foram feitas entre 19 e 23 mil anos atrás. Para os guardiões aborígenes do local, esta era a prova do que eles sempre acreditavam, que eles pertencem a esta terra e sempre viveram aqui. As pessoas ficaram impressionadas, pois isso é uma conexão com o passado de nosso povo aborígene. Os padrões das pegadas nos contam histórias. Há uma série de pegadas enfileiradas por aqui. E o mais curioso sobre esta, em particular, é que ela representa apenas um pé direito. Não vemos o pé esquerdo correspondente. Chamamos alguns investigadores do centro da Austrália e eles falaram sobre a profundidade desta pegada, como há muito mais peso aplicado nela. Então, parece que era de um homem de uma perna só. Este homem em especial estava pulando muito rápido, caçando um canguru. E no primeiro salto, ele errou o alvo e depois, no segundo salto, ele pegou o canguru e caiu de joelho. Há características bem pessoais nas pegadas que não é comum vermos em arqueologia, especialmente em arqueologia que data de 20 mil anos. Portanto, este é um sítio extraordinário. As pegadas são prova da presença de humanos na Austrália há 20 mil anos. E elas são o nosso primeiro indício do povo ancestral que já viveu aqui. Um momento de sua vida congelado no tempo. Pode parecer estranho que essas pegadas tenham resistido tanto tempo num local tão árido, mas elas não foram feitas em terra e areia. Foram feitas em lama fresca, porque há 20 mil anos a Austrália era bem mais úmida do que é hoje. E ao redor de Mungo havia tanta água que esta terra plana era o fundo de um lago. E esse brilho no horizonte era a margem do lago. Era ao redor desses lagos que o povo vivia. E milhares de anos após o lago secar, as areias movediças de Mungo ainda revelam pistas sobre seu passado e sobre quanto tempo os humanos viveram aqui. Em 1974, um geólogo chamado Jim Bowler estava explorando a área em busca de evidências do passado de Mungo. Mal sabia ele que estava prestes a descobrir um dos mais importantes fósseis do mundo. Eu estava caminhando pela área e avistei 1 ou 2 ossos de combate bem ali atrás. E tinha um osso branco espetado na areia bem na nossa frente, que eu pensei que talvez fosse de Wombat, mas resolvi investigar melhor e lá estava ele. Até para o meu olho amador, era claramente uma ossada humana. Ele havia achado uma evidência tão valiosa para os aborígenes australianos que tivemos que pedir permissão aos anciãos tribais para filmá-lo. Os restos mortais de um indivíduo conhecido como Homem de Mungo. Ele fica aos cuidados de Alan Thor, que ajudou a desenterrá-lo. Lembro claramente. Era fevereiro e estava um calor de rachar. Estava para cair uma tempestade e não tínhamos muito tempo. Quando o Homem de Mungo foi levado para análise, havia uma pergunta que todos gostariam de saber a resposta. Que idade ele tinha? A resposta é estarrecedora. Pesquisas recentes atribuem ao Homem de Mungo 40 mil anos de idade, enquanto alguns acham que pode chegar a 60 mil. Ele é o homem mais velho da Austrália e possivelmente o humano mais velho do mundo, fora da região africana. Mas uma data tão remota poderia significar algo quase inacreditável, que os humanos chegaram à Austrália antes de alcançarem a Europa, e apenas alguns milênios após saírem da África. Com o Oceano Índico para cruzar, isso seria possível?
Nem todos os cientistas concordam. O homem de Mungo é apenas um de uma série de ossadas milenares encontradas pela Austrália. Olhando para todos juntos, vemos claramente a grande variedade de formas e tamanhos. Dentre essas delicadas e graciosas ossadas, há restos de um tipo diferente, totalmente oposto ao homem de Mungo. Grande, de cabeça comprida, ossos cranianos bem espessos, testa grande. Esses são os atletas da pré-história aborígene. Um trabalho científico recente sugere que todos os não-africanos descendem de um pequeno grupo de pessoas que deixou a África há cerca de 70 mil anos. Mas Alan acha que os crânios primitivos achados na Austrália indicam que isso não pode ser verdade. A Austrália possui uma diversidade extremamente surpreendente. Muitas formas diferentes, mas em nenhuma delas eu vejo qualquer coisa que eu possa dizer: ah, isso é africano. Eu não vejo. Contraditoriamente, Alan acredita que isso é porque os ancestrais dos aborígenes australianos saíram da África não há 70 mil anos, e sim muito, muito antes, dando a eles tempo de desenvolver uma imensa variedade de formas cranianas próprias. Então, de onde vêm os aborígenes australianos? Eles fariam parte do êxodo africano de 70 mil anos atrás? Ou seriam descendentes de um ramo muito mais antigo da família humana? Uma resposta pode vir não de ossadas milenares, mas de pessoas vivas hoje. Todos nós temos DNA em cada célula de nosso corpo. Metade de nosso pai misturada com metade de nossa mãe. Existe um tipo de DNA chamado DNA mitocondrial, que passa diretamente de mãe para filho. Mas de vez em quando, algo dá errado, produzindo uma mutação inofensiva. São essas raras mutações que ajudam a montar nossa árvore genealógica global. O mais surpreendente que esta árvore nos mostra é que todo mundo de fora da África vem deste único ramo, descendente de um pequeno grupo de pessoas que saiu da África por volta de 70 mil anos atrás. Mas se os ancestrais dos aborígenes australianos deixaram a África bem antes, eles não poderiam se encaixar nessa árvore. Os avanços da ciência genética podem nos ajudar a resolver este mistério. Para muitos aborígenes australianos, a ideia de que eles descendem da África contradiz suas histórias da criação. Esta é uma das razões para que poucos concordem com a investigação genética. A cientista australiana Sheila Van Holst Pelican é uma das poucas geneticistas que já trabalharam com o povo aborígene, falando com eles sobre seus ancestrais. Ela está analisando várias amostras de DNA de diferentes grupos populacionais para descobrir se eles pertencem ao ramo de uma árvore genealógica surgida a partir da África. Ela tem 3 amostras aborígenes australianas, uma amostra europeia e algumas que só são encontradas na África. Estes são os rótulos das amostras aqui embaixo. Estas são as amostras africanas e você pode ver que cada uma tem 2 traços. Esta é a europeia e estas são amostras de aborígenes australianos da sua área. Temos 3 aqui. Se os aborígenes australianos descenderam da África há 70 mil anos, eles devem apresentar o mesmo sinal genético dos europeus. O que podemos ver é que todos os africanos possuem esses tracinhos e os europeus e as 3 amostras aborígenes australianas também possuem. Então, neste teste, os genes dos aborígenes australianos apresentam um marcador genético que sugere um recente êxodo da África. E aqui é o lugar deles na árvore genealógica. Eles brotam do mesmo ramo de saída da África que os europeus. Então, mesmo que o povo aborígene
e o povo europeu tenham se separado com o tempo, digamos, uns milhares de anos, e também pela geografia, ainda podemos ver que há um ancestral familiar em comum saído da África. Sim, é isso que os dados dizem. Não importa quantas amostras de que tenham saído da África sejam analisadas, o resultado será o mesmo que vemos aqui. Então, a evidência genética sugere fortemente que os aborígenes australianos são descendentes desse pequeno grupo de pessoas que saiu da África. Mas como os primeiros humanos conseguiram chegar à Austrália? Este é um dos grandes mistérios de nossa jornada humana. E para descobrir como isso foi possível, é preciso voltar ao início de tudo. Uma nova teoria afirma que após sair da África cruzando o Mar Vermelho, um pequeno grupo de pessoas foi para o leste, seguindo a costa da Arábia. Continuando ao longo da costa, eles teriam chegado à Índia. Se for esse o caso, em algum lugar deste vasto território ainda pode haver vestígios dessa migração. Viver ao longo da costa teria sido convidativo. A comida era farta, eles podiam achar água doce onde os rios encontravam o mar e havia pouca necessidade de gastar tempo e energia se adaptando a novos ambientes. Mas, infelizmente, há pouca evidência arqueológica de que isso tenha acontecido, possivelmente devido às recentes mudanças climáticas. Nós pedimos a cientistas climáticos que usassem supercomputadores, normalmente utilizados para prever futuras mudanças no clima, para investigar o passado da Índia. Voltando no tempo, a partir de hoje, podemos ver que os níveis do mar caíram e a Terra se estendeu. Há 60 mil anos, a Índia tinha uma massa territorial bem maior do que hoje. E com o nível do mar mais alto, qualquer prova de uma vida litorânea estaria agora 90 quilômetros mar adentro. Mas bem longe da costa, próximo à aldeia de Jwalapuram, um grupo de pesquisadores descobriu uma prova que sugere que o homem primitivo não viveu apenas na praia. Os cientistas foram atraídos para cá por uma descoberta inusitada: cinzas de vulcão. Milhares de toneladas. Hoje ela é explorada por moradores locais que a vendem para fabricantes de produtos químicos usarem em produtos domésticos. Mas o que atraiu os arqueólogos foi o fato de a cinza não ser daqui. Sua presença é uma prova de que esta área testemunhou um terrível acontecimento. Há 74 mil anos, o Monte Toba, na ilha de Sumatra, na Indonésia, entrou em erupção. Cerca de 100 vezes mais poderoso do que Krakatoa, ele engole todos os outros vulcões do tempo da existência humana. Ele lançou 2.800 quilômetros cúbicos de cinzas. O vento soprou as cinzas para mais de 2.000 quilômetros a noroeste, recaindo sobre a Índia. Elas envenenaram a água e destruíram a vegetação, matando inúmeros animais. Mas e o que ela causou em nós? São as cinzas de Toba que ainda hoje são visíveis na Índia. Então, aqui temos as cinzas representando a supererupção de Toba. E as cinzas começam, na verdade, neste nível aqui, onde vemos a zona de contato entre o sedimento marrom e a base das cinzas. E elas sobem até cerca de 2 metros de altura. Estas cinzas teriam caído na região e assentado. E essa supererupção de Toba aconteceu há cerca de 74 mil anos. A maioria das estimativas sugere que 74 mil anos seriam antes de nossa espécie ter saído da África, que dirá ter chegado à Índia, e, portanto, não havia ninguém aqui para testemunhar as cinzas caindo.
E sendo assim, o que aconteceu com eles? Uma equipe de arqueólogos da Universidade Karnataka, na Índia, e Cambridge, no Reino Unido, está buscando sinais de vida humana. Este é o chão exposto e temos o muro do palácio aqui. Sim. E depois temos as cinzas. Investigar abaixo das cinzas poderia nos dizer se havia alguém aqui na Índia quando o vulcão entrou em erupção. Certo, aqui está. Parece uma lasca. Sim, senhor. Mas o mais importante é que há retoques em toda essa parte. Sim, há retoques. E parece ser uma raspadeira. Ah. É. Impressionante. Os indícios mais comuns são ferramentas de pedra. Este é um artefato muito especial, porque aqui há lascamento ao longo de toda a extremidade para produzir esta escápula. E esta ponta da lasca depois foi, talvez, presa em uma lança. E nós achamos que isso é uma ponta de projétil, uma ponta de lança. E se perceber também, a ponta está quebrada, e isso é o que chamamos de fratura de impacto. Portanto, deduzimos que esta ponta foi lançada e se quebrou. Esta descoberta é incrivelmente nova, mas a equipe acha que ela mostra algo extraordinário. Como esta ponta de lança foi achada embaixo das cinzas, eles acreditam que havia humanos na Índia antes do Toba entrar em erupção. Nem todos concordam com eles. E mesmo que tenham razão, certamente um vulcão do tamanho do Toba teria dizimado todos que vivessem aqui, cancelando definitivamente sua participação na jornada humana. Mas, surpreendentemente, por cima das cinzas, a equipe descobriu mais ferramentas do mesmo tipo das de baixo. As ferramentas são tão parecidas que a equipe acredita que são evidências de que o povo continuou vivendo aqui logo após a erupção. É incrível imaginar que nossos ancestrais vivenciaram uma supererupção e sobreviveram. Se houvesse uma super-erupção do Toba hoje, seria muito mais devastadora para as populações modernas do que foi para os caçadores-coletores há 78 mil anos. Mas hoje, de certa forma, estamos presos por sermos comunidades estabelecidas vivendo em cidades e vilarejos. Ele devastaria as populações e devastaria a nossa base agrícola. Então, esses caçadores-coletores eram mais adaptáveis do que nós. E as ferramentas que deixaram para trás seriam nosso primeiro indício de presença humana na Ásia. E sua habilidade de sobreviver onde hoje teríamos sucumbido pode ter ajudado a jornada humana a continuar. Mas a longa migração rumo à Austrália não foi uma jornada planejada. Enquanto alguns seguiram em frente, movidos pela necessidade de alimento, água e abrigo, outros podem nunca ter saído do lugar. Por todo o sudoeste asiático existem tribos isoladas que, como esta nas Ilhas Andaman, aparentam ser mais africanas do que asiáticas. É como se elas fossem ecos dos primeiros povos a chegar aqui vindos da África há dezenas de milhares de anos. Será que isso é verdade? A presença deles poderia nos dizer algo sobre essa primeira jornada? Stephen Oppenheimer é um especialista em genética com base em Oxford, no Reino Unido. Seu trabalho tem revolucionado o modo como vemos nosso passado distante. Ele foi o pioneiro no uso da genética para rastrear os passos do povo que ele acredita ter saído da África, contornando o Oceano Índico. É bem parecido com uma história de detetive onde você tem uma trilha específica que pode ser medida, como cães farejadores que seguem um rastro que ninguém mais pode ver. O que podemos dizer sobre o passado desse povo e o que eles nos mostram sobre a jornada humana? As tribos Semang, no norte da Malásia, parecem ter vivido isoladas aqui por dezenas de milhares de anos até recentemente.
Apesar de viverem na Ásia, alguns de seus traços são mais parecidos com os de africanos, e seu modo de vida remonta às origens ancestrais. Mas que história o DNA deles nos conta? Para descobrir, Stephen e seus colegas obtiveram permissão de retirar amostras de DNA da tribo. Investigar essas pessoas é uma forma de testar se elas são descendentes dos primeiros colonizadores desta área e, portanto, dos primeiros colonizadores que vieram da África. Retirar DNA de células da boca é a próxima fase de um processo que Stephen e seus colegas já começaram, rastreando o DNA mitocondrial dos Semang e incluindo-os na árvore genealógica humana. O que isso mostrou foi que eles pertencem a esta linhagem única que veio da África e que deu origem a todos os não-africanos, europeus, chineses, indianos, iraquianos. Enfim, eles foram parte de uma única saída da África, parte de uma única família que veio da África. Acrescentando os Semang à árvore genealógica humana, eles ficam aqui e aqui. Eles possuem marcadores genéticos que se desenvolveram a partir dos primeiros ramos saídos da África, há pelo menos 60 mil anos, sugerindo que os Semang são descendentes de algumas das primeiras pessoas a entrar na Malásia. Mas há outra particularidade sobre os genes do grupo Semang. Eles são específicos desta população. Eles não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Como seus marcadores genéticos só são encontrados aqui no norte da Malásia, isso sugere que desde a chegada, no início dessa primeira migração, os Semang nunca saíram daqui. Eles estão entre um grupo de tribos espalhadas pelo Oceano Índico que se estima terem chegado na primeira migração e permanecido aqui desde então. Sendo assim, eles nos dão uma pista da migração original, em que as pessoas se espalharam inicialmente para leste, contornando o Oceano Índico, mas depois disso a jornada não é tão clara. No final da Malásia termina o continente. Como as pessoas fizeram a travessia da península para as ilhas do Sudoeste Asiático? Há cerca de 70 mil anos, o mundo estava no meio de uma era glacial. Durante uma era glacial, as calotas polares se expandem, efetivamente sugando a água dos mares. Voltando o simulador de clima para o passado, podemos ver o que aconteceu. A água nesse meio desapareceu, possibilitando que as pessoas caminhassem entre as ilhas de hoje. Mas existe alguma prova de que eles seguiram essa rota? A floresta tropical de Bornéu, impenetrável, de calor escaldante e lar de criaturas mortais. Mas um homem tinha tanta certeza de que este lugar revelaria os segredos de nossa origem que decidiu enfrentar o calor, o suor e a natureza. Ele foi recompensado com a melhor evidência de nossa primeira jornada humana de todo o Sudoeste Asiático. Major Tom Harrison, um antropólogo, aventureiro e excêntrico. Ele caiu de paraquedas em Bornéu em uma missão secreta durante a Segunda Guerra Mundial. Sua ação de guerrilha contra as forças japonesas na ilha lhe rendeu uma alta condecoração. Assim que a guerra acabou, ele voltou. Por ter feito amizade com o povo tribal de Bornéu, ele resolveu investigar o passado deles. Para começar, deixe-me explicar a localização. Aqui é Singapura, aqui em cima a China e aqui é Bornéu. O problema com qualquer coisa em Bornéu, como sempre, é saber por onde começar. Sua busca o levou às cavernas de Niá, na selva de Sarawak. Sem se deixar intimidar pelo tamanho espetacular da caverna,
Harrison alistou moradores locais para ajudá-lo a dar início às primeiras escavações arqueológicas em Bornéu. Em 1958, 4 anos após o início dos trabalhos, uma equipe estava escavando a entrada da caverna quando se deparou com aquilo que tornaria legendários tanto a caverna quanto Harrison. Esta caixa contém partes de uma ossada que foi encontrada nas cavernas de Niá. Ela foi encontrada aos pedaços e foi remontada e descobriu-se que era o crânio de uma moça de 18 a 25 anos. Menggambarkan seorang gadis yang berumur antara 18 ataupun 25 tahun. Certo de que havia encontrado algo extraordinário, Harrison enviou a ossada para ser analisada usando o método de datação por radiocarbono. A notícia do resultado logo se espalhou. O crânio tinha aparentemente 40 mil anos de idade. Na época, isso fez dele o crânio humano moderno mais antigo do mundo. Mas aquele não foi o momento de glória que Harrison tanto esperava. Ao saberem que ele não era formado em arqueologia, outros cientistas ficaram desconfiados e chegaram a alegar que ele havia manipulado os resultados. Então, com sua idade questionada, o crânio de Niá permaneceu um enigma por 50 anos. Mas uma pesquisa recente confirmou que ele tem, no mínimo, 35 mil anos. E ossadas de animais que foram destrinchados no local usando ferramentas de pedra têm 10 mil anos a mais do que isso. O que sugere que as pessoas caçavam em Bornéu há pelo menos 45 mil anos. E nos fornece mais uma prova da presença humana na jornada pela Ásia. Mas se essas pessoas tiverem prosseguido viagem, devem ter descoberto que tinham vizinhos estranhos. A história é bem conhecida. Nós evoluímos de primatas até nos tornarmos o poder supremo neste planeta. Mas quando investigamos o passado, fica claro que esse não é o panorama completo. Por exemplo, a primeira espécie de humanos a chegar à Ásia não fomos nós, mas o Homo erectus, mais forte e de crânio maior, mais de 1 milhão de anos antes. E em 2003, uma descoberta na Indonésia acrescentou mais um membro à família humana, o qual pode ter tido uma influência crucial em nossa migração para a Austrália. Cientistas que trabalham numa remota ilha da Indonésia fizeram uma descoberta que muda a história da evolução humana. Este crânio pode mudar toda a nossa compreensão de milhões de anos de evolução humana? Ela tem sido recebida como a descoberta mais importante sobre a evolução humana em quase 100 anos. Cientistas em uma remota... Arqueólogos indonésios e australianos que trabalham na Ilha das Flores fizeram uma descoberta peculiar. Um pequenino esqueleto. A princípio, eles acharam que era o corpo de uma criança, mas o desgaste dos dentes os convenceu de que se tratava de um adulto. Um adulto de apenas 1 metro de altura, com o cérebro do tamanho de uma toranja. Esta descoberta ficou conhecida como o Hobbit. Ela dividiu a comunidade científica. Os arqueólogos que acharam a ossada estavam convencidos de que haviam descoberto uma nova espécie humana. Mas outros afirmavam que o esqueleto havia sofrido alguma doença que afetara seu crescimento. Até hoje, quando há 8 ou mais pessoas reunidas, o debate vem à tona. E a pergunta mais intrigante sobre a jornada humana é: que impacto o Hobbit teve em nós enquanto percorríamos a região? Hoje, não muito distante de onde as ossadas foram achadas, aldeões ainda contam histórias de pequenas pessoas peludas que viviam numa caverna ao lado de um barranco. Elas são conhecidas como Ibu Gogo e seriam incrivelmente parecidas com o Hobbit.
Seus traços marcantes incluem cabelo longo, principalmente na cabeça e no peito. O rosto é muito parecido com o do macaco, mas com queixo menor. Eles tinham um tórax largo com uma bolsa como a do canguru, geralmente usada para guardar artigos roubados. As fêmeas tinham seios grandes e longos que iam até os joelhos. Quando andavam ou queriam roubar coisas, jogavam os seios para as costas. Quando queriam amamentar seus filhos, elas os traziam de volta para a frente. Eles roubavam as lavouras dos camponeses. Lavouras de mandioca, frutas e outras coisas sempre eram roubadas pelos Ebugogo. Dizem que eles não roubavam só comida. Eles roubavam crianças também, o que enfureceu os aldeões a ponto de atearem fogo à caverna dos Ebugogo. Então esta criatura seria a mesma que o Hobbit? Será que esses hominídeos de 1 metro de altura lutaram com nossos ancestrais? Curiosamente, nenhuma ossada humana do tempo do primeiro deslocamento de pessoas foi encontrada na Indonésia. Será que a presença de outras espécies humanas afastou nossos ancestrais? Ou essas pequeninas criaturas inesperadas nos impulsionaram para a Austrália? Seja qual for a rota percorrida na Indonésia, o maior desafio continua localizado entre eles e a Austrália. Porque no Mar de Timor, a Terra acaba completamente. São quase 500 quilômetros daqui até a Austrália, e tudo que se pode ver no horizonte é mar. E os humanos foram capazes de fazer uma travessia para uma terra que eles não podiam ver? E se foram, como fizeram isso? Robert Bednarik é fascinado por essa pergunta. Em uma missão para descobrir se os humanos pré-históricos poderiam ter cruzado com sucesso grandes expansões de mar, ele já realizou até agora 7 viagens marítimas. Construiu embarcações usando materiais que acredita que estivessem disponíveis ao homem da Idade da Pedra. O bambu gigante, prontamente disponível nesta área, pode ter sido uma opção óbvia, já que flutua naturalmente. Grandes quantidades podem ser cortadas com ferramentas de pedra e amarradas com cipós da floresta. Amanhã, Robert e uma equipe de pescadores locais vão tentar outra travessia, sua 8ª e a primeira deles, partindo da ilha de Lombok até a região mais próxima, Sumbawa, visível apenas no horizonte. A travessia pode não chegar até a Austrália, mas se ela for bem sucedida, será um sinal de que uma viagem mais longa seria possível. A jornada de amanhã está prevista para durar 1 dia remando em águas traiçoeiras. A correnteza em qualquer estreito, em qualquer lugar do mundo, é imprevisível e, portanto, traiçoeira. Aqui deve ter 4, 5, 6 nós. Podem ser correntezas bem fortes e elas mudam com frequência. E às vezes pode haver 2 correntezas diferentes no mesmo estreito. A entrada ao norte é bem protegida, mas no lado sul eu tenho um problema. Se formos muito para o sul, vamos ter problema. O grupo de pescadores conhece bem estas águas, mas não sabe se alguns pedaços de bambu poderão superar os desafios que eles sabem que enfrentarão. Por mim, eu me preocupo com o sol. Sim, o sol quente. Ou a chuva. Ele se preocupa com o vento amanhã, se ele vier do leste. E também se preocupa com a correnteza e se vamos chegar lá. Mas faremos o melhor possível. Nós encontraremos forças. Para se proteger, eles trazem uma xamã local para pedir a bênção do espírito do mar. Ela os marca com arroz amassado misturado com água salgada e faz uma oferenda para o oceano.
Então, o grupo volta para casa para se preparar para o desafio que os aguarda. Na manhã seguinte, as condições são perfeitas. O vento é brando e o mar está calmo. Mas mesmo nessas condições, lançar a jangada é arriscado. Ela pesa mais de 1 tonelada e poderia esmagar a tripulação contra a areia. Mas eles estão bem otimistas. Agora que o primeiro desafio acabou, o longo e árduo trabalho começa. Dada a magnitude do desafio, Robert acredita que as pessoas devem ter tido um bom motivo para fazer esta travessia. Vale lembrar que as pessoas eram caçadoras-coletoras, eram muito apegadas à terra. Se você tivesse vivido aqui por gerações e gerações, seria tolice ir embora. Até hoje, a Indonésia tem vulcões ativos. Talvez tenha sido um deles que fez as pessoas deixarem sua terra. Para mim, uma erupção vulcânica é um motivo óbvio. Basta olhar para aquele vulcão lá, aquela coisa imensa. Imagine quando aquilo explodiu. Deve ter sido incrível. Depois de 5 horas remando, a equipe só está na metade do caminho. Mas Robert está satisfeito com sua jangada. Funciona perfeitamente. Está bem equilibrada. O desempenho foi exatamente como esperado. Estamos quase sem vento, portanto sem ondas. Nossa velocidade máxima é de cerca de 3 nós. Nosso principal obstáculo realmente são as correntezas. Está tudo conforme o planejado, não saímos da rota. Até agora, tudo bem. Mas, de repente, o tempo começa a fechar. Uma tempestade se aproxima dos remadores, posicionando-se entre eles e seu destino. Com a tentadora visão da terra, a equipe é pega por uma correnteza que a empurra para alto mar. Foi preciso muita coragem para fazer uma viagem para uma terra que eles nunca tinham visto. Eles não sabiam o que havia lá. Poderia haver monstros, e nas lendas, provavelmente havia monstros. Dez horas e meia após o início, a equipe finalmente chega à praia. O sucesso de Robert mostra que é possível cruzar o mar numa jangada feita com ferramentas de pedra. E usando o nosso programa climático para voltar no tempo, podemos ter uma ideia de quando a viagem pode ter sido possível. Transferindo para a última era glacial, podemos ver algo interessante. Os níveis do mar caem e há cerca de 65 mil anos o mar atinge seu nível mais baixo. A distância entre as duas regiões cai para 160 quilômetros, 1/3 da distância atual. Talvez isso tenha dado às pessoas a chance de fazer a travessia. Sendo assim, é mais provável que elas tenham chegado pelo norte da Austrália, em um território hoje conhecido como Arnhem Land. Hoje, ele é remoto e inacessível, e é preciso uma permissão para entrar. Mas, escondidos sob as rochas da região, os arqueólogos acharam artefatos de quase 60 mil anos de idade.
é uma evidência conclusiva da presença humana. A data coincide com a época do menor nível do mar e representa o último indício de quando os humanos chegaram à Austrália. Hoje, Arnhem Land é o lar da comunidade aborígene de Gambalânia. Após a chegada dos colonizadores brancos, eles não vivem mais em abrigos de pedras como seus antepassados, mas mantêm viva sua cultura milenar. Até agora, contamos com a ciência moderna para reconstruir a jornada humana. Mas poderia haver algo na cultura deles capaz de esclarecer de forma definitiva a rota dos australianos primitivos? Uma das maneiras do povo aborígene transmitir sua cultura é pela arte. Como um guia de sobrevivência, seus desenhos contêm a sabedoria que possibilitou a eles sobreviver no inóspito ambiente do Outback por milhares de anos. Gary Jolan e seu amigo artista Wilfred são respeitados em Gambalânia por sua sabedoria. Hoje, eles irão visitar um local especial para eles, o lugar de uma preciosa e importante arte aborígene. Seu apurado conhecimento da mata permite que façam uso de tudo o que encontram. Um galho de planta, o mesmo que estávamos usando como pincéis para fazer linhas. Um pincel instantâneo. O Outback australiano pode ser um lugar ameaçador. Sem o conhecimento de como viver nele, você rapidamente morreria. Mas talvez os aborígenes australianos tenham vantagens em relação aos outros. Alguns pesquisadores sugerem que eles possuem uma excelente memória espacial que pode ajudá-los a se localizar neste meio ambiente. E também se estima que eles tenham uma visão de longo alcance excepcional. Em meio aos afloramentos rochosos, eles veem fontes de alimento em cada canto. É um lugar muito especial. As pessoas viviam aqui muito tempo atrás. Meu avô e minha avó viviam aqui. Eles costumavam caçar, eles olhavam ao redor e nos diziam o que fazer para pegar as coisas para comer. Meu povo costumava caminhar sozinho ou com a família. É preciso ser muito valente para achar comida. Às vezes, é preciso ter cuidado e às vezes é preciso ter muita coragem. A primeira pintura que eles encontram contém informações sobre comida. Este é o canguru. E este é o barramundi. Tudo isso, na verdade, são fontes de alimento. Eles costumavam sair para caçar peixes, répteis ou inhame, frutas. Mais escondido nos recônditos deste lugar extraordinário, há uma obra de arte fundamental para a nossa busca. Mãe da criação. Esta é a mulher. Ela está sempre carregando seus bebês, cada um numa bolsa. Na cultura de Gary e Wilfred, esta mulher chegou durante o tempo da criação. Ela carregava bolsas, cada uma com um bebê que ela plantou no chão. Esses bebês são os primeiros ancestrais de Gary e Wilfred. A cultura que nós temos, nossas cerimônias, tudo vem de nossa mãe da criação. E é isso que temos perpetuado, passado para os nossos filhos. Mas o que há de especial nesta história é a parte de onde veio a mãe da criação. Ela veio do outro lado do mar. É um fascinante paralelo de que na terra, onde provavelmente pisaram os primeiros aborígenes australianos, as lendas da criação desse povo reflitam o que os ossos,
Pedras e genes nos dizem sobre a jornada da África para a Austrália. As evidências, embora escassas, nos permitem reconstituir uma das mais incríveis jornadas de nossos ancestrais. Mais de 12.000 quilômetros percorreu a raça humana até o limite. Mas talvez, aqui no final, é que possamos ter uma compreensão maior das pessoas que fizeram essa jornada. Os aborígenes australianos nos apresentam um panorama das características que levaram ao êxito de nossa jornada humana: ingenuidade, criatividade e coragem. Foram essas qualidades que permitiram que as pessoas conseguissem sair da África. Possivelmente sobreviver a um supervulcão, enfrentar inimigos na selva e superar a natureza para chegar à Austrália. E são essas qualidades que estão na essência do que significa ser humano. Versão brasileira, Audio News.